Em todo o país, 4.000 crianças estão em abrigos, prontas para serem adotadas. Mas o número contradiz a longa espera desses meninos e meninas. 26.000 famílias estão na fila para adotar uma criança. Normalmente, a preferência é por crianças recém-nascidas, brancas e saudáveis. Por isso, a criação de uma frente parlamentar em defesa da adoção. Senadores e deputados vão vestir a camisa para mudar esta realidade, aperfeiçoando a lei, reduzindo burocracias na hora de adotar. Há uma ignorância muito grande no Brasil hoje, quando nós assistimos aí crianças abandonadas em lixeiras, nas portas de casas. É preciso que essas mães, sobretudo de mais humildes, saibam que se não tiverem condição de criar um filho, elas podem oferecer esse filho a uma entidade, não colocá-lo em risco, como acontece quase que rotineiramente hoje. Uma frente parlamentar que já começa com um grande reforço. O amor é sempre amor. Agora, quando o filho é adotado, parece que é um amor muito especial, porque ele não tem a obrigação biológica. Uma coisa é você amar uma pessoa que nasceu de você, é uma imposição da existência. O adotado não, eu escolhi. E outra ação que a frente vai discutir é o apadrinhamento afetivo, uma alternativa para crianças e adolescentes que não foram adotados. Neste caso, elas poderão passar finais de semana, feriados e férias com padrinhos ou madrinhas, criando um vínculo afetivo e uma referência fora dos abrigos. É muito triste uma pessoa não ter referências, não ter um tipo de acompanhamento que a sociedade possa dar. E muitas vezes alguém que faz esse apadrinhamento afetivo, ele acaba resolvendo por adotar depois. Uma discussão que está só no começo, mas pode mudar o futuro de muitos brasileirinhos país afora, mostrando que a criança ganha um lar e a família recebe em dobro muito mais amor. Foi um desafio de amor muito grande para mim a adoção da Stephanie. Porque eu acho que hoje ela está viva de tanto amor que ela recebeu. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou. E hoje vamos conversar com pessoas especialistas no assunto e que estão convivendo com ele diariamente. Conosco, Dr. Sérgio Domingos, defensor público e coordenador da primeira vara da infância e juventude do DF. Tudo bem, doutor Sérgio? Um prazer estarmos aqui nessa discussão. Bom, conosco também Fabiana Gadelha, diretora jurídica do Aconchego, Convivência Familiar e Comunitária. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Doutor Sérgio, que papel tem a vara da infância e da juventude a respeito da adoção? A vara da infância tem como papel preponderante fazer a ligação entre a criança e as famílias que buscam a adoção. Aproximadamente no Brasil existem hoje 4.500 crianças disponíveis para adoção? Pelo cadastro de saúde do CNJ, em torno de 4.500. Mas esse número nós temos que levar em consideração alguns fatores, porque nem todos os estados e alguns municípios estão alimentando o sistema. Então nós temos hoje cadastrados pelo CNJ 4.570 crianças prontas para adoção. Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Fabiana Gadelha, onde é que entra o aconchego, convivência familiar e comunitária? O que é o aconchego? O aconchego ele nasceu como uma proposta de um grupo de apoio à adoção, onde pais interessados em adotar ou que já adotaram se reuniam para conversar e trocar experiências. Com o tempo, nós fomos agregando técnicos e profissionais e fomos aperfeiçoando o nosso modus operandi, vamos dizer assim. E nós sentimos a necessidade de sair dessa posição de grupo de apoio à adoção para um paradigma maior, para oferecer uma resposta à convivência familiar e comunitária que toda criança e adolescente tem direito. Então, hoje nós estamos com 14 projetos que têm variadas gamas e aplicações, com parceria com a Vara da Infância, com a Promotoria, com o GDF, com a própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E nós estamos desenvolvendo esses projetos que tentam e objetivam oferecer uma família e uma convivência social a essas crianças e adolescentes que moram hoje nas instituições de acolhimento. É um trabalho curioso, mas como nasceu essa proposta? De onde veio esse anseio de fazer um trabalho paralelo a esses que já são feitos pelos órgãos oficiais? Na verdade, os que são feitos pelos órgãos oficiais não suprem essa demanda. Então, quando uma família adota uma criança de 6 anos, ela enfrenta conflitos próprios de uma relação nova. Ela não vai buscar a vara da infância para dizer, estou com problema com o meu filho, porque ela tem medo de perder essa guarda. Então, ela encontrou no grupo de apoio, que são pessoas como ela, são psicólogos, são pais, são mães, são professores, são pessoas que enfrentam aquela realidade no dia e têm experiência para dizer, como se fosse uma pessoa para te dar um conselho. Então, nós saímos da posição de conselheiro oficial
para ser um orientador mesmo. E conseguimos com isso, o doutor Sérgio é testemunha disso, aperfeiçoar o nível de candidatos à adoção do Distrito Federal, que há bem pouco tempo atrás era de 0 a 3 anos e hoje chega aos 7 anos. Doutor Sérgio, muito se fala das grandes dificuldades que existem para a adoção, o longo tempo. Quais são os critérios importantes a serem observados que a vara da infância não pode abrir mão? Olha, o primeiro critério a ser observado é o critério da legalidade, não é? Hoje não se concebe mais fazer o que fazíamos até pouco tempo, que era a adoção direta, a adoção que a própria mãe entregava diretamente a criança para os casais, para adoção. O primeiro critério é esse da legalidade. O segundo a ser observado é o curso de preparação que tem que existir. Fomentar nessas pessoas que buscam adoção, como forma de substituição de um filho biológico, critérios, uma evolução, um redimensionamento da visão do perfil da criança. Porque o que acontece hoje em dia? A busca dos casais hoje é recém-nascidos. Então nós temos uma gama muito grande de crianças disponíveis para adoção e um número pequeno de disponibilidades. Por exemplo, nós não temos hoje crianças de 0 a 2 anos para adoção, mas nós temos muitas crianças acima de 3 anos prontas para adoção, grupos de irmãos. Então, o que acontece? Esse curso de preparação, que é um outro critério que tem que ser observado, ele busca fomentar, que o Aconchego é um parceiro nesse sentido, fomentar para tentar desmistificar a ideia do recém-nascido, para que outras crianças, outros adolescentes também tenham oportunidade de adoção, de conhecer uma família de coração, uma família afetiva. Eu já pergunto sobre o que acontece com os adolescentes que chegam àquela idade e não são adotados ainda. Mas, Fabiano, como é que vocês trabalham isso, conscientizando aquelas pessoas que querem adotar de que não é só o recém-nascido que precisa e que a pessoa poderia também adotar alguém com uma idade um pouquinho mais avançada? Olha, recém-nascido é um sonho impossível, não existe. Se hoje uma mãe entregar um recém-nascido na vara da infância, essa criança vai demorar no mínimo 6 meses para ser encaminhada para o Cadastro Nacional. Isso é prático. Então, quem escolhe recém-nascido vai ficar eternamente esperando. Com a nova lei da adoção, o Aconchego aperfeiçoou um modelo que ele já tinha de capacitação de postulantes desde 2006, que eram encontros para falar do que é adotar. Tirar aquele estigma de que eu estou fazendo uma caridade, de que eu quero fazer uma bondade. Não, quem busca um filho, quer um filho, não quer fazer bondade para ninguém. Então, nós passamos a mostrar o perfil dessas crianças, contrapor, olha, você que é recém-nascido, você não vai encontrar. Ou se encontrar, você vai demorar muitos anos. Mas é possível adotar um menino de 4 anos, de 6 anos, grupos de irmãos, né? E passamos a contar com o apoio dos próprios pais que já adotaram para oferecer esse testemunho. E aí, com o tempo, foi fazendo dinâmicas psicológicas. Hoje nós temos 35 técnicos, entre advogados, psicólogos e assistentes sociais, que promovem essa capacitação com os pais. Então, nós já vimos, o nosso curso dura 6 semanas, são 6 encontros semanais. E já vimos pais que chegam lá com perfil fixo de criança de 0 a 1 ano e no final desse curso ele já está aberto para adotar uma criança de 6 anos. Eu conheço pessoas que estão à fila há 3, 4 anos. E já cada ano vai ampliando. Não, agora eu sou capaz, por exemplo, de fazer uma adoção especial. Agora eu sou capaz, por exemplo, de adotar 2 irmãos, 3 irmãos. Nós já fizemos adoções de 3, né, que eram 3 irmãos. A função da justiça é verificar a condição dessa criança, a condição de vida, verificar se ele realmente não tem condição de voltar para a família natural. A partir daí, fazer a verificação formal dos critérios da habilitação, né, consultar o Ministério Público, a Defensoria, o juiz, verificar se aquela adoção realmente é possível. Agora, essa parte psicológica, essa parte social, afetiva, eu penso que o grupo de apoio ele tem uma condição mais igualitária de oferecer isso, porque a família naturalmente vai se abrir para o grupo de apoio e não vai acontecer isso, ela não vai se abrir para o técnico, ela não vai se abrir para o promotor, de dizer, olha, meu filho é muito terrível, eu não estou conseguindo educá-lo. Com o grupo de apoio ela busca, com tranquilidade, porque ela sabe que o que está ali é sigiloso, né? E ninguém vai passar aquela informação para a vara da infância. Doutor Sérgio, naturalmente esse é um trabalho de romper temores, de adotar, por exemplo, uma criança acima dos 6, 7 e até um adolescente. E por falar no adolescente, o que acontece com essas crianças que se tornam adolescentes, chegam à idade adulta e não foram adotadas? Só fazer antes de responder a sua pergunta, só
contemplando a fala da Fabiana, nós temos hoje cadastrados no Distrito Federal, famílias cadastradas, habilitadas, já com sentença no processo de inscrição, 391 famílias. 97% das famílias querem crianças de 0 a 2 anos. Daí a demora na adoção, porque o grupo de irmãos, crianças maiores. E aí vem a resposta à sua pergunta. Os adolescentes vão ganhando idade e a adoção cada dia mais torna-se difícil. E ao completar 18 anos, eles não podem mais permanecer nos abrigos, salvo quando for uma situação de excepcional. Né? Nesse caso, os portadores de deficiência mental, eles permanecem, né? Pelo critério até de solidariedade mesmo. Tirante essa hipótese, eles são convidados, né? Dizer a palavra convidado, a deixar o abrigo. E já existem trabalhos, já existem ONGs desenvolvendo o problema de repúblicas para que eles possam deixar aqueles abrigos, porque muitas das vezes eles não têm nenhuma estrutura quando saem de lá, não tem nenhum apoio familiar, nenhum apoio do próprio Estado, e aí há essa tentativa de se levá-los para repúblicas e ali eles terem um mínimo para que eles possam dar continuidade às suas vidas. Apenas ONGs estão tentando iniciar um trabalho nesse sentido, ou políticas públicas não existem também? A sua pergunta é interessante, e aqui vai uma crítica pontual aqui no DF, que é que a gente trabalha mais de perto. As políticas públicas são extremamente falhas. Nós não temos aplicação das políticas públicas. Isso no Brasil inteiro? No Brasil, como gênero, se a própria capital ela nos apresenta esse cenário, quando você busca os interiores do Brasil, norte e nordeste, é uma catástrofe, né? E o que acontece? Quando uma criança é acolhida institucionalmente, dever-se-ia buscar a família, uma reestruturação dessa família, para que ela pudesse, de duas uma, ou receber essa criança, ou se buscar a família extensa, para que ela pudesse retornar. Só que essa tentativa, essa busca, ela realmente não existe. A lei impõe que os abrigos façam isso. E nós sabemos que os abrigos não têm condições de fazer esse trabalho, esse meio de campo, essa intermediação de criança e família. Depois dessas explanações de vocês dois, eu imagino que o grande foco hoje do trabalho da adoção está nessa conscientização de não querer ou de trabalhar com as pessoas para não ficarem esperando somente a criança de pouca idade, mas essa, de fato, de olhar para aquelas crianças um pouquinho mais crescidas. Mas isso é vencer uma barreira muito grande de um temor, talvez de um preconceito, um receio futuro de que aquela criança vá te causar problema, não é não, Fabiana? Olha, eu enquanto grupo de apoio, enquanto mãe por adoção, vejo esse problema de uma ótica além do processo, tá? A gente não pode culpar unicamente o postulante de adoção pela escolha dele. Nós temos que oferecer soluções que os grupos de apoio do Brasil inteiro fazem. Hoje existem mais de 100 grupos de apoio. Você quer dizer que é natural que a pessoa que queira adotar, queira adotar uma criancinha? Claro, toda pessoa... do filho do recém-nascido, né? Toda pessoa, quando está grávida, nasce o quê? Um recém-nascido. Então, a mulher quer passar por aquele momento de trocar a fralda, de dar banho. O homem quer cuidar. Isso é natural. Uma pessoa branca quer ter um filho branco. Uma pessoa negra quer ter um filho negro. Não é verdade? Agora, aí tem as barreiras, existe a realidade. O que acontece? Qual é a realidade dos abrigos? São crianças pardas, crianças negras. Então, naturalmente, as pessoas brancas vão rejeitar aquele perfil, não por uma condição racial, porque eu sou racista, não, porque ela não estava idealizando aquilo, tá? A questão da idade, eles querem nenéns, porque é mais fácil, é gostoso, é fofinho, né? Não dá problema, fica no berço. Cresce e vira uma criança normal como outra qualquer. Então, de repente, você querer um neném e aí te apresentar uma criança de 6 anos, você fala, Deus me livre, né? O papel do grupo de apoio é fazer isso. Só que essa demora, eu não posso dizer que a culpa é só desse postulante. A culpa é do judiciário, que é desestruturado. Isso no Brasil inteiro, não é só aqui em Brasília. Desestruturado, que eu digo, não é má vontade, não. São falta de servidores, são poucos juízes. Aqui no DF são só 3 juízes para lidar com a adoção, 1 titular e 2 substitutos, mas que lida não só com a adoção, mas com todos os temas afetos à vara da infância, como medidas socioeducativas. Nós temos uma equipe na CEFAM, que é a Secretaria da Educação, de um reduzido corpo técnico. O Tribunal de Justiça não oferece para a vara da infância todo o suporte que precisa, não é só em Brasília, é no Brasil inteiro. Nós temos um governo executivo que não dá a mínima para a questão.
Até então não deu, de repente a partir de hoje vai dar, porque o governo é novo, etc. Mas ele nunca deu. O que é feito desses meninos que saem dos abrigos? Pode contar no dedo. Eu nunca conheci uma república dessa. Eles vão para onde? Vão para a rodoviária. Eles são, provavelmente, as pessoas que vão causar os problemas sociais que nós temos hoje. Você imagina um adolescente que se torna adulto, acho que aos 18 anos, faz 18 anos, ele se tornou adulto. Aí você convida o adolescente para sair da sua casa. Olha, meu filho, eu cuidei de você até onde eu podia, hoje eu não posso cuidar mais. Tchau. Você acha que ele tem condição de buscar uma profissão que vá sustentá-lo? Você acha que ele tem equilíbrio emocional, maturidade para poder viver a vida sozinho? Considerando aquele que já tem uma família, imagina aquele que não teve essa família, não teve esse suporte afetivo. Óbvio que ele vai se tornar um problema social, ele vai se tornar um adulto problemático. Nós temos hoje vários adolescentes que passaram a vida no abrigo. Hoje é mais difícil, hoje, se uma criança entrar hoje no abrigo, é mais difícil ela passar mais do que 4, 5 anos, a não ser que um problema com a família seja muito, tenha muita intenção de querer reintegrá-lo e não pode. Mas antigamente os meninos chegavam lá aos 5 anos e saíam aos 18. Eu tenho uma menina que saiu de um abrigo aos 18 anos, ela está morando na rodoviária. Ela ficou abrigada desde os 4. Imagina o que ela está fazendo hoje. Lutando contra a violência, lutando contra as drogas, lutando. E a menina ótima, fez curso de inglês, fez vários cursos durante o tempo no abrigo, mas ela saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. Então, o que essa menina vai se tornar? E aí você apela para aquele binômio necessidade, né, versus social. O que vai acontecer? Ela vai lutar pela sobrevivência dela. E assim como tem o caso dela, tem tantos outros. Existe a sociedade que vê os meninos dos abrigos, das instituições, como passatempo. Então você verifica que no mês de abril, da Páscoa, está assim de voluntário, nas férias está assim de voluntário, no Natal, Dia das Crianças, é uma beleza. Menino ganha doce, menino ganha atenção, ganha McDonald's, ganha uma série de presentes. Muitas visitas. Muitas visitas, muito presente. Mas cadê aquele que está ali todo dia? Vem cá, deixa eu ver seu boletim, deixa eu saber como é que você é, que problema você está enfrentando. Essa é a proposta do apadrinhamento afetivo. E aí eu vou te perguntar daqui a pouco, porque eu quero perguntar uma coisa para o doutor Sérgio. Como a vara da infância, ela convive com esta realidade, sabendo dessa realidade que é iminente, que é quase que inevitável, porque hoje não há ainda esse trabalho que impeça que aconteça esse avanço da idade e quando chega lá nos 18 não se tem o que fazer? Olha, nós vamos enfrentar a partir de novembro um problema muito sério. Porque com a alteração do estatuto, que é a lei que veio trazendo alteração no campo da adoção, impôs o tempo máximo de permanência de 2 anos nos abrigos. E nós observamos que as medidas práticas não estão ocorrendo. Não está havendo uma diligência necessária para que isso seja cumprido. Nós percebemos, enquanto defensores, também uma falta assim, de pontualidade nessa situação. É uma falha grave, é uma falha que nós precisamos corrigir, porque nós estamos lidando com seres, com sujeitos de direitos, que estão sendo desrespeitados nos seus direitos mínimos, básicos, de afeto, de carinho, de convivência familiar. Nós percebemos que não há nenhuma possibilidade ou nenhuma tentativa de aplicação das medidas protetivas às famílias. E quando se aplicam, elas ficam meramente no papel, não há uma preocupação em dar efetividade a essas medidas. E aí que nós temos brigado muito na vara para que saia desse mero despacho, mero papel, caneta e papel, e ganhe efetividade nas medidas. A partir do momento em que houver a mudança de concepção, de pensamento do próprio judiciário, eu acredito que nós possamos ter sucesso nas implementações trazidas pela alteração da Só vou agora perguntar uma outra coisa que pode estar bem ligada. Existe a possibilidade de adoção de adultos e até de idosos? Sim, de adulto não há problema nenhum. Né? Em tese também de idoso não há problema. O que nós vamos observar é o critério etário. Né? Se nós tivermos a diferença de 16 anos, quem vai adotar e quem será adotado, não vejo problema algum. Então há essa diferença de 16 anos. Que é o critério etário, uma observar. imposição legal de 16 anos. Então, se observar esse critério, não há problema nenhum. Adoção de adulto é comum fazermos no Brasil, sem nenhum problema. Agora, nunca fomos instados numa adoção de idoso, mas em tese ela é perfeitamente possível. Então, uma pessoa de 60 anos com uma de 76, teria a possibilidade sim de fazer isso.
Eu tenho ainda duas perguntas importantes. A primeira, antes de você falar do apadrinhamento afetivo, que eu gostei muito também dessa ideia, que inclusive foi mencionada no VT inicial do programa, você que já tem experiência também com o acompanhamento dessas famílias, Fabiana, quando falar a uma criança que ela foi adotada? Nós estamos saindo agora daqueles que precisam ser adotados, que serão, e quando falar aquela que já foi adotada, qual o melhor momento? Sempre, sempre. Desde que ela chegou na sua vida, você tem que tratar aquilo de uma forma natural. Então, quando você conta, olha, você nasceu de parto natural, você nasceu de parto cesárea, a criança segue crescendo, sabendo da sua verdade de uma forma implícita. Então, ela não vê problema nisso. Essa história de vamos fazer de conta que eu nasci da sua barriga. E aí chega um dia, olha, deixa eu te contar uma coisa. Isso dá errado. Porque sempre vai ter alguém que vai contar, vai ter um priminho, vai ter um amiguinho maldoso que vai jogar na cara que não é filho do fulano. Eu tenho 2 filhos por adoção. Então, eles ouvem desde que chegaram. Um chegou aos 10 meses, o outro chegou a 1 ano e 2 meses. E eles já estão crescendo, porque eles vêm eu conversando sobre isso. O Arthur está na cara, porque o Arthur é negro, né? Então, nós somos brancos. Então, ele vai perceber naturalmente que não foi gerado e também vai saber desde sempre, porque a história dele é comum, né, dentro da nossa convivência diária. Então, ele não vai ter aquele dia de eu te contar, olha, deixa eu te contar. Às vezes, os detalhes mais técnicos de como foi, do processo, o dia que ele quiser saber sobre a origem biológica dele, que é um direito legítimo, e os pais não devem temer conversar sobre isso, porque se você oferece uma segurança afetiva, se você fala da verdade desde o início, é natural que essa criança queira saber a sua origem, é natural e é legítimo. Eu mesmo, se soubesse que seria adotado, seria louca, né, atrás da minha família natural, sem desprezar o amor e sem desprezar a família que eu já tinha. Então, se você traz isso com uma naturalidade, você não vai enfrentar grandes dilemas. E se você mesmo não tem preconceito contra a adoção, você não vai enfrentar esse problema. Filhos são sempre filhos. A Constituição proíbe qualquer forma de discriminação. Então, quando você vai apresentar os seus filhos para os amigos ou para alguém, você nunca diz, esse é meu filho adotivo. Jamais. Estes são meus filhos. Ponto. Bem, doutor, é uma coisa, a criança adotiva, ela tem os mesmos direitos, por exemplo, de herança de um filho biológico? Todos os direitos, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma forma que você poderia tergiversar com relação a esses direitos. Ela entra na família como se biológico fosse. Ela tem todas as garantias, todas as prerrogativas. Não tem nenhuma discriminação. Fabiana. Herança, nome. Também. Muito bem. O apadrinhamento afetivo, uma ideia nova, que todavia tem ganhado cada vez mais adeptos. Nós acreditamos que o apadrinhamento ele não tem nada a ver com a adoção. Ele é uma atitude que uma pessoa vai tomar em relação a uma criança, a um adolescente. Sem nenhum compromisso legal? Sem nenhum compromisso legal ele tem. Ele não tem compromisso legal como a adoção. Então, por exemplo, no apadrinhamento você vai conhecer aquela criança, normalmente ela que te escolhe, você faz um curso. No nosso apadrinhamento nós temos um curso, onde você vai falar da realidade dessas crianças, qual é o compromisso, você assina um termo jurídico, você tem que apresentar todos os documentos que uma adoção precisa, porque eu preciso saber quem é aquela pessoa, para livrar de qualquer eventual violência, de um pedófilo, alguma coisa assim. Porque é real, né? Essas coisas acontecem, né? Tráfico de pessoas, isso existe mesmo. Então, o aconchego toma todos esses cuidados junto, né, com a vara da infância, para que se faça uma reinserção familiar consciente. Então, eu vou dizer para esse padrinho dos direitos e dos deveres dele. Feito esse curso, há um encontro festivo, só que quem escolhe essa criança não é o padrinho, é a criança que escolhe o padrinho. Ou a madrinha. Né? Ou a madrinha. E o nosso apadrinhamento só é feito com crianças sem chance de adoção. Ou seja... Aquelas de idade mais avançada. Hoje aqui em Brasília não tem o perfil para crianças acima de 9 anos. Então o meu perfil vai ser justamente para essas crianças, justamente para afastar o test drive. Deixa eu ver se eu quero adotar. Aí fica lá brincando com o menino e não quero. O de 9 anos, de ninguém já quer mesmo. Então ele já não tem chance de ser adotado. Então nós vamos trabalhar para que ele se prepare, para que ele saia do abrigo com um vínculo afetivo construído. Para que ele tenha uma referência familiar, para que ele tenha onde se recorrer. Deixa eu perguntar, o padrinho afetivo ou a madrinha, então, se torna aquele grande amigo, melhor amigo? Exatamente. Aquela figura de um pai, de uma mãe?
Não, pai e mãe não. Aquela referência afetiva. Sim. Por exemplo, as pessoas não têm padrinhos e madrinhas no dia a dia? O responsável é o pai e a mãe, certo? Mas na hora de você buscar um conselho, na hora de você buscar aquela relação que é diferente. O padrinho, ele tem uma relação mais light, mais livre. Ele convida para ir ao cinema, ele vai ao cinema, parque, ele jogar vai bola. à escola, conhecer como é que está a vida escolar daquela criança. Você já imaginou como é triste um menino ter reunião de pais e mestres e ninguém vai lá saber da vida dele? Você acha que ele vai se esmerar para estudar? Não vai. A partir do momento que essa madrinha, que esse padrinho vai lá, olha, você está mal em matemática, deixa eu pagar um professor particular para você, deixa eu te ajudar, né? Ele vai ter para quem mostrar essa eficiência escolar. E nós temos percebido que os afiliados têm melhorado o rendimento escolar, o comportamento no abrigo. Alguns completaram 18 anos e conseguiram buscar um suporte afetivo com essa pessoa. Ele foi morar com essa pessoa um tempo, depois de um tempo ele ajudou a arrumar emprego, esse padrinho foi fiador de uma kit que ele alugou. E aí cada um foi ter a sua vida, não tem aquela coisa de pai e mãe, não tem a coisa de obediência, Obrigação legal, mas, né? obrigação legal, mas tem aquele respeito recíproco. E a vara da infância vê o apadrinhamento como uma boa opção hoje? Sim, claro. É uma opção muito viável e muito importante para essas crianças, principalmente como a Fabiana levantou, para aquelas crianças e adolescentes que já não têm probabilidade de serem adotadas. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a Fabiana Gadelha, diretora jurídica do Aconchego Convivência Familiar e Comunitária, ao Dr. Sérgio Domingos, defensor público e coordenador da primeira Vara da Infância e Juventude aqui do Distrito Federal. E a você que está nos acompanhando, nós temos um conteúdo exclusivo pela internet. Você vai poder conhecer, por exemplo, o vídeo do Aconchego, a história da Fabiana, que é uma história belíssima. Ela, inclusive, teve um filhinho especial, né, adotivo especial. Psicólogos especialistas em adoção, famílias que adotam, fotos de famílias que adotaram, depoimento de um jovem adotado, tudo isso conteúdo exclusivo na internet. O nosso Além da Notícia de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.